A gente muda de assunto para falar que o presidente Lula já sabia do risco de incêndios desde o início do ano. Documentos divulgados hoje pelo Estadão mostram que a administração petista foi avisada com antecedência sobre a seca e o perigo de queimadas em áreas florestais espalhadas pelo Brasil. Em abril, por exemplo, o governador do Amazonas, Wilson Lima, enviou ofício ao governo federal no qual solicitava ajuda para minimizar ou evitar os impactos de um possível desastre. O pedido ocorreu menos de um mês depois de a Defesa Civil Estadual, em março, alertar sobre o cenário preocupante de seca e também a dificuldade para a navegação nos rios no segundo semestre. O Amazonas decretou emergência ambiental no começo de julho. Segundo a reportagem, o Ministério do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva, declarou que o governo tomou medidas preventivas. No entanto, por falta de preparo, ninguém previu eventos na escala atual. Silvio, o Brasil está enfrentando aí a pior seca em 70 anos, com aproximadamente aí um terço do território afetado. Essa reportagem do Estadão que saiu hoje mostra aí que há vários elementos, documentos, ofícios, atestando que havia sim como ter uma previsibilidade, pelo menos, e tomar algumas medidas preventivas antes da tragédia, antes do que a gente está ocorrendo hoje. A matéria é muito detalhada, traz ali o alerta do governador do Amazonas, ainda em abril, Wilson Lima, traz o alerta do próprio Ministério do Meio Ambiente, o STF também pediu um plano lá atrás e nada foi feito. O que a gente tem visto aí é um cenário trágico, um desastre no Brasil. Eu desliguei, perdão. Para mim é a melhor reportagem feita sobre o tema nos últimos meses. Essa reportagem que você cita pela manhã já me chamou muito a atenção, porque ela é robusta, como você descreveu. Tem documentos, tem números, tem dados, e o jornal Folha de São Paulo também já havia alertado ao longo desta semana sobre a mentira, a falácia que o governo federal, o governo Lula da Silva, montou em torno do combate a queimadas. O governo tentou jogar a culpa no Congresso Nacional, porque tinha lá 318 milhões de reais aprovados para combate a queimadas. E aí o Congresso reformou isso, do ponto de vista orçamentário, trouxe para 298 milhões. E o governo falou, olha, foi o Congresso quem tirou o dinheiro de combate a incêndios. Pois bem, só que a Folha de São Paulo e o Estadão avança, mas a Folha de São Paulo mostrou que houve suplementação de 50 milhões de reais. Ou seja, é maior do que a previsão inicial orçamentária. E aí veio a medida provisória, né? O Brasil está acompanhando a ideia de uma medida provisória de 500 milhões de reais. Não sabemos de onde sairá, de qual cartola nem gaveta sairá essa cifra. Mas dinheiro não falta. E a previsão de brigadistas, esse dinheiro eu preciso, esse número eu preciso recorrer à colinha aqui. 1.791 para 2.250 brigadistas do IBAMA. Foi o que trouxe o jornal Folha de São Paulo. Tem mais gente combatendo incêndio. Então, vamos lá. É ineficiência, é inoperância, é incompetência. Esse governo é incompetente. Qual foi a ação que o governo Lula lançou mão? Vamos criar uma autoridade climática, de combate a incêndio. Chega de autoridade. Aliás, na dengue não teve autoridade da dengue, né? Chega de blá, 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 reunião para marcar outra reunião, conselhão. Por que não age? Por que não é efetivo? A ministra Marina Silva é um cartão de visitas para Hollywood, onde os artistas todos acham ela incrível, para Davos, onde ela foi, inclusive, praticar fake news, né? Diz que tinham 120 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, mas ela é bacana das fronteiras para fora, à frente de uma câmera. Mas e aqui? Qual é o combate efetivo? A integração com os estados? Qual é a cooperação? Não há um plano de ação efetivo. Ao contrário do que a gente vê, inclusive, que alguns estados, de forma individual e vertical, têm aplicado. Então, eu acho que é disso que se trata. É uma falácia, é uma mentira, e o governo, sim,
tinha todos os alertas. Aliás, sempre tem os alertas, né? Desde o 8 de janeiro também tinha os alertas, né? Pois é, só para trazer outros dados aqui, Piotr, dessa reportagem. Em fevereiro, pasta do Meio Ambiente publica, então, portarias com a declaração de emergência ambiental e o risco de incêndios. Em março, o STF mandou a União elaborar aí um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal e no Amazônia. Quer dizer, os alertas estavam ocorrendo e você chama atenção para previsão orçamentária do ano que vem, que é ainda menor para combate a incêndios e queimadas no Brasil. Ou seja, não é prioridade do governo. E tem números nessa reportagem do Estadão aqui. Vamos lá. Em 2022, 159 milhões era a previsão do orçamento. O orçamento que foi feito ainda no governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Lula, subiu isso para 236 milhões. Aí agora, em 2024, 219. Sabe qual é a previsão orçamentária que este governo colocou para o ano que vem? Imagina se isso fosse uma prioridade. Não é. Baixou esse valor para 2025. Aliás, perdão, é agora exatamente para 219 milhões. Ou seja, se isso fosse prioridade, o governo teria feito uma ampliação desse valor. Mas, de novo, vai recorrer a esses valores que são tirados, sabe-se lá de qual caixa, né? Porque, de novo, para não ficar no superávit primário, aquelas coisas todas, e ninguém sabe se o dinheiro vai ser realmente aplicado. Porque o governo pode anunciar e aí a coisa passa, está se torcendo por chuva. Na verdade, a solução hoje, diante da ineficácia do governo, da ineficiência, da incompetência do governo, provada porque foi avisado lá atrás e não tomou as medidas preventivas para mitigar ao menos o que nós estamos passando hoje no Brasil, praticamente o Brasil inteiro hoje vive essa onda de seca, mas muito pior do que a seca são as queimadas que pioram ainda mais a qualidade do ar e, claro, a questão da saúde. O governo não aplicou lá, vai gastar na saúde, porque as pessoas vão ter que recorrer, obviamente, à perda de produtividade, claro, isso impacta a economia, o governo vai arrecadar menos, e também um gasto maior da saúde. Mas se isso fosse prioridade para o governo, a gente teria visto uma previsão orçamentária aqui. Está aqui esse dado da própria reportagem do Estado de São Paulo. Olha lá, 2023, né, para 236 em 2023, mas diminuiu para 219 milhões este ano. Ou seja, qual é exatamente a ideia do governo para o ano de 2025? Este é o ponto. O recurso não pode vir só no momento que está desesperador. O Brasil vai, se o governo está falando tanto em mudança climática, precisaria levar a sério o assunto no orçamento. Não parece que o faz.